Números capítulo 26. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Enzorrita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.000 homens, 730 registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão. Com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu a boca e o engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Esses foram clãs descendentes dos filhos de Simeão, clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. O clã Salumita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa do seu antepassado Agi. O clã Sunita, assim chamado por causa do seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 4.500 homens registrados. Judá teve filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Esses foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa do seu antepassado de Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa do seu antepassado Pérez. O clã Zerarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zerá. Essas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezita. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Amolita, assim chamado por causa de seu antepassado Amul. Esses foram o clã de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazube. O clã Sinsromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sinsrom. Esses foram o clã Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Essas foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon.
o clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Serede, o clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon, o clã Jaelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jalel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. O clã de José descenderam de seus dois filhos Manassés e Efraim. Esses foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seus antepassados Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Essas foram a subdivisão de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquimita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquim. O clã Semidaita, assim chamado por causa de seu antepassado Semide. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seus antepassados Sutele. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas, o clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seus antepassados Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seus antepassados Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufanita, assim chamados por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufanita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Inaita, assim chamado por causa dos que seu antepassado Imã. O clã Isvisita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. O clã Beranita, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Esses foram as subdivisões de descendentes de Bereias. O clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber. O clã Malquilita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Será. Esses foram o clã Aser, que totalizaram 53.400 homens registrados. Oi? Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali, clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. Clã Genuinita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni. O clã Jezreelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer.
o clã Silemita, assim chamado por causa do seu antepassado Silem. Esses foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730 homens. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrado na lista. Dê mais terra às tribos maiores e menos terra às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Distribua terras sob sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados por a sua porção de acordo com o número de nomes registrado na lista. Cada porção terá terra distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Musfita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Anrão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxe fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de um mês de idade ou mais totalizaram 23.000 homens. Os levitas, porém, não foram incluídos nos registros do restante dos israelitas. Pois receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do curso do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés, Arão, no deserto de Sinai. Pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.